Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo de One Piece, capítulo 231. Assim que Blaze retornou ao quartel-general, Sengoku pediu que ele visitasse a Ilha dos Homens Peixe e convidasse Jinbei para lutar contra Barba Branca. Sabendo da relação entre Jinbei e Barba Branca, Sengoku queria que Blaze fosse e convidasse Jinbe pessoalmente. Se a outra parte rejeitar a convocação, seu status de Senhor da Guerra será anulado. Depois de avistar o navio em Sabaldi, Blaze e sua unidade desceram o mar para chegar à Ilha dos Tritões, localizada a 10.000 metros de profundidade. A Ilha dos Tritões parecia a mesma que ele visitou há quase 10 anos. Mas para Kuina, Regis e outros fuzileiros navais é a primeira vez que visitam este lugar. Eles se maravilharam com a magnificência da Ilha dos Tritões e o cenário subaquático, especialmente a árvore da luz solar Eva que iluminava toda a ilha. Entrando pela porta, eles atracaram o navio na área do porto reservada para pessoas da superfície. Quando Blaze desceu do navio, ele ficou surpreso ao ver Jinbe e alguns guardas reais alinhados de forma organizada para recebê-lo. Ao contrário de Blaze, Regis, Kuina e outros fuzileiros navais ficaram constrangidos com uma recepção tão real. Vice-almirante Blaze, bem-vindo à Ilha dos Tritões. Fiquei surpreso quando fui informado de sua chegada. Jinbei educadamente colocou os punhos em concha e o cumprimentou. Eu não esperava que você viesse me receber pessoalmente, Jinbe. Blaze sorriu. A Ilha dos Tritões parece melhor do que antes. Certamente tem sua parte. A rainha Otohime reformou muitas coisas e tornou o lugar melhor para todos viverem. Jinbe respondeu. É nostálgico. Como estão a rainha Otohime e o rei Netuno? Blaze perguntou. Eles são bons. Jinbe respondeu e falou após uma pausa. Se não fosse pelo seu aviso sobre Odd Jones, teríamos perdido a rainha Otohime-sama. Ele é um homem extremo com uma personalidade distorcida, escondendo seu ódio pelos humanos. Ele planejou assassinar Otohime-sama só porque ela queria trazer os homens peixe para a superfície e viver entre os humanos. Felizmente, Jinbe seguiu o conselho de Blaze e manteve uma vigilância apertada sobre Odd Jones. Quando o outro grupo mostrou sinais de revolta, eles rapidamente agiram e o aprisionaram. Conversando, eles chegaram ao Palácio Ryugu. O rei Netuno e a rainha Otohime esperavam na porta do Palácio Ryugu para recebê-lo. Lá dentro, um suntuoso banquete é preparado para eles. Entendendo o apetite de Blaze e seu amor por comida, eles até prepararam algo extra. Vamos jantar enquanto conversamos. O rei Netuno levou até a grande mesa. Sem demonstrar qualquer reserva, Blaze aceitou a oferta de Netuno e sentou-se à mesa real, repleta de diferentes tipos de comida. Algumas das iguarias aqui são nativas da Ilha dos Tritões. Você não as encontrará em nenhum lugar do mundo. Não seja reservado, fique satisfeito. Blaze ordenou que sua unidade aproveitasse. Quando sua voz caiu, os fuzileiros navais sob seu comando começaram a se banquetear com a comida enquanto o tilintar de talheres começou a ressoar no grande salão de banquetes do Palácio Ryugu. Seu nome ressoa por todo o mundo, Jamon. Neptune elogiou Blaze. Já faz mais de 10 anos, ele ainda se lembra de ter conhecido Blaze pela primeira vez. Depois de tanto tempo, este último cresceu e se tornou uma árvore alta. Mesmo na Ilha dos Homens Peixe, as pessoas começaram a aprender sobre a reputação de Blaze por meio dos piratas que usavam essa passagem para chegar ao novo mundo. Blaze simplesmente sorriu com o elogio e perguntou à rainha Otohime. Rainha Otohime, como é seu processo de migração dos homens peixe para a superfície? Você ainda está nisso? Bem, é como você previu. Acho que é melhor esperar pela mudança. A rainha Otohime respondeu com um sorriso, mas Blaze podia sentir a tristeza em seu tom. Parece que algo inesperado aconteceu. Blaze pensou e não pensou muito sobre isso. Bem, é hora de falar sobre negócios, pois vim aqui para um assunto oficial. Blaze falou e olhou para Jinbei. Jinbei, como senhor da Guerra do Mar, você foi oficialmente convocado para lutar contra um certo grupo pirata por ordem do governo mundial e dos fuzileiros navais, declarou Blaze. Qual grupo pirata? Jinbe perguntou com um mau pressentimento. Piratas do Barba Branca. Blaze respondeu calmamente. O quê? Jinbei se levantou enquanto o rei Riku e a rainha Otohime ficaram chocados com a revelação. A Ilha dos Tritões está em paz por causa de Barba Branca. Somente depois que Barba Branca tomou a ilha sob sua proteção, os piratas e outras forças se abstiveram de fazer barulho aqui. Você não está brincando, Blaze Dono? Perguntou o rei Netuno com o coração pesado. Temo que não. Recentemente, Punho de Fogo Ace foi capturado pelos fuzileiros navais. Blaze lançou outro choque. O quê? Ace-san foi capturado? Jinbe ficou atordoado com a notícia. Como isso aconteceu? Ele sabia o que essas palavras significavam. Guerra. Com a personalidade de Barba Branca, como ele deixaria algo acontecer com seu precioso filho? Cerrando o punho, Jinbei rosnou. O governo mundial e os fuzileiros navais querem lidar com o velho Barba Branca? Sim. E os fuzileiros vão executar Ace publicamente. Barba Branca definitivamente virá. Blaze disse com certeza. O que devo fazer, Blaze-san? Sou extremamente grato por aquele homem. Não posso ir contra ele. O semblante de Jinbei se emaranhou com emoções. O rei Netuno e a rainha Otohime se entreolharam com amargura. Eles não sabem o que fazer. Blaze esperou silenciosamente pela resposta. Após 1 minuto de silêncio e ponderação, Jinbe mostrou um rosto resoluto. Sinto muito, vice-almirante Blaze. Estou rejeitando a convocação. Dizendo isso, Jinbei estendeu a mão, querendo ser preso. Ele sabia que assim que rejeitasse a oferta, seu status como Shichibukai seria anulado. Os fuzileiros navais não o deixariam mais andar livre. Se fosse outra pessoa, ele teria resistido, mas contra Blaze, Jinbe não o fará. Ele era grato ao vice-almirante Blaze e não esquecerá a gentileza demonstrada pela outra parte. O que você está fazendo, Jinbe? Eu não disse que ia te prender. Blaze acenou com a mão e disse. Mas,
Não se preocupe com isso. Eu gosto da sua personalidade e caráter, então eu digo isso, nada vai acontecer com Barba Branca e Ace. Blaise assegurou. Mas eu posso precisar da sua ajuda. Sim, em alguns dias, um certo evento acontecerá em Sabaldi. E o cerne da comoção serão os piratas do Chapéu de Palha, capitaneados por Monk DeLuffy. Ele é irmão do Ace. Conheça-o então tudo seguirá. Blaise disse. Por que você está fazendo isso, Blaise-san? Jimbe perguntou. Ele não entende porque ele ajuda os piratas do Barba Branca. Não me entenda mal. Não estou ajudando os piratas do Barba Branca. Estou usando a guerra a meu favor para realizar minha ambição. Blaise expressou seus verdadeiros pensamentos, o que deixou Jimbe perplexo, mas ele não perguntou mais nada. Não se preocupem, Rei Netuno, Rainha Otoime, mesmo que algo aconteça com Barba Branca, nada acontecerá com a Ilha dos Homens Peixe comigo aqui. Blaise os assegurou, percebendo a preocupação deles. Ok, é hora de eu ir embora. Tenho outros assuntos para resolver. Blaise se despediu e saiu do Palácio Ryugu junto com sua unidade. Capítulo 232. Assim que Blaise saiu do Palácio Ryugu, os 3 filhos de Otoime foram vistos perseguindo sua filha, que estava nadando em direção a eles. Irmã, espere. Não corra sozinha. Blaise também notou uma linda sereia gigante. Shiraoshi, a princesa sereia e a atual encarnação da antiga arma Poseidon. Shiraoshi, minha filha, por que você saiu? Rei Netuno perguntou em um tom nervoso. Ele não queria que nada acontecesse com sua filha. Não é seguro sair da torre de casca dura. Você sabe disso, certo? Otoime falou gentilmente com ela. Mas, mãe Sama, eu quero conhecer o Salvador que te salvou do assassinato. Ouvi dizer que ele veio para a Ilha dos Tritões hoje. Shiraoshi reuniu coragem antes de responder. Ela é a suposta princesa sereia. Os olhos de Regis brilharam em esplendor enquanto Kuina o golpeava na nuca com sua bainha. Ela é enorme, mas extremamente linda. Os soldados da marinha se comunicaram em voz baixa. Diferentemente da obra original, Shiraoshi não era tão chorona, mas parece que isso não mudou sua personalidade, já que ele notou as marcas de rubor em suas bochechas devido à timidez. Você deve ser Blaise-sama que Jimbe-sama mencionou? Obrigado. Shiraoshi agradeceu Blaise com uma voz doce. Não se preocupe com isso. Blaise acenou com a mão e perguntou a Neptune, mesmo sabendo a resposta. E por que ela não pode sair do quarto? É por causa de um certo pirata do mar chamado Vanderdecken. O rei Netuno cerrou os dentes à simples menção de seu nome. Ele decidiu se casar com Shiraoshi e a marcou com seu poder de fruta do diabo. Ele começou a incomodá-la com cartas e arremessa várias armas todos os dias. Devido à ameaça constante de Vanderdecken, Shiraoshi cresceu dentro de uma torre inexpugnável. O rei Netuno sabia que sua filha queria visitar o mundo exterior há muito tempo, mas ele não conseguia nem realizar o desejo como pai. Que fracasso eu sou! Vocês não conseguem pegá-lo com sua força? Blaise perguntou. Aquele homem é muito astuto. Seu paradeiro é desconhecido e ele tem muitas pessoas sob seu comando. Ele conhecia o mar subaquático como a palma da sua mão. Jimbe respondeu. Ele está procurando por essa escória há algum tempo, mas esse bastardo é escorregadio. Naquele momento, o observação haki de Blaise percebeu uma arma voando em direção a eles à distância. Enquanto ele estava de pé diante de Shiraoshi, ela estava vindo direto para ele. Kuina, que estava ao lado de Blaise, agarrou o punho de sua espada, pronta para sacar e cortar a arma para longe. Mas Blaise a parou e agiu ele mesmo. Foi rápido. Em pouco tempo todos notaram a arma voadora. Antes que pudessem reagir, a arma foi para o pescoço de Shiraoshi. Com uma leve força nos pés, Blaise saltou e agarrou a arma giratória com facilidade. Isso surpreendeu muitas pessoas, pois sabiam o quão poderosas eram as armas de arremesso. O rei Netuno uma vez pediu a um guarda para tentar pará-los, mas o guarda foi decapitado pela espada arremessada. Depois disso ninguém tentou pará-lo. O arremesso é um pouco poderoso, mas você precisa ter tanto medo disso? Blaise murmurou, mas foi audível o suficiente para todos ouvirem. Ele estava dizendo indiretamente, vocês são fracos. Eles sentiram como se alguém tivesse dado um tapa na cara deles. Espalhando seu senso de calor junto com Nen, Blaise começou a perceber a assinatura de calor de cada ser no alcance. Alguns homens peixe vivendo dentro da água foram capazes de escapar de sua percepção. Conforme seu senso de calor se estendia além da Ilha dos Tritões, ele avistou Vanderdecken e sua tripulação à distância. Felizmente, eles não estão muito longe. Blaise então olhou para o rei Netuno e a rainha Otoime. Não se preocupem com Decken, eu cuidarei dele. Já que você deu sua palavra, significa que Shiraoshi não precisa mais ser trancado, Jamon. O rei Netuno riu de coração enquanto a rainha Otoime, Jimbe e outros homens peixe expressaram sua alegria. A princesa Shiraoshi pode finalmente se livrar da maldição daquele homem. O ministro da direita derramou lágrimas de alegria. A rainha Otoime acariciou amorosamente o rabo listrado da filha. Quanto a Shiraoshi, ela ficou sem reação. Eu não preciso mais ficar trancada. Posso vagar pela Ilha dos Homens Peixe novamente como eu costumava fazer quando era criança? Vamos, Blaise então deixou a Ilha dos Homens Peixe junto com sua unidade. Blaise-san, estamos perseguindo aquele homem chamado Vanderdecken? Eu quero matá-lo por prender uma garota tão inocente por tanto tempo. Kuina perguntou. Não precisa. Ele é só um personagem pequeno. Não precisamos perder tempo com ele. Blaise balançou a cabeça e agarrou o machado de 2 lados lançado pelo Decken. Ele queimava em chamas branco-azuladas. Aproximando-se da amurada do navio, Blaise localizou a assinatura de calor de Decken e puxou seu braço direito para trás até o limite. Imbuindo ainda mais seu haki na arma, ele a arremessou com toda sua força. O navio da marinha navegando debaixo d'água estremeceu por um momento devido à força intensa por trás do arremesso antes de se estabilizar. SHHH. Na velocidade da luz, a arma desapareceu da vista de todos antes que pudessem reagir. Que porra é essa? Regis xingou em sua mente.
Ele podia dizer que Blaze tinha se tornado mais forte novamente. Vamos! Sem se importar com a arma desaparecida, Blaze ordenou que sua unidade retornasse à superfície. Se o momento não estiver errado, Luffy deveria ter pousado em Sabaody. Todos na unidade de Blaze estão acostumados com sua força dominante e poderes alucinantes que não podem ser julgados pelo senso comum. A alguma distância, Vender Decken e sua tripulação de piratas voadores podiam ser vistos conversando e rindo a bordo do lendário navio holandês voador. Shirahoshi já deveria ter recebido meu presente impresso de amor. Ela está feliz com o presente? Decken vagou pela mente. De repente, todos notaram atrito na água. Quando viraram a cabeça para olhar, encontraram um borrão à distância, e antes que pudessem reagir, ele fechou a lacuna. No momento seguinte, algo cortou a cabeça sonhadora de Decken e cortou sua cabeça acima do bigode, enquanto sangue jorrou dos restos de tecido cerebral. Arei, o que aconteceu? Decken-sama. Eles gritaram quando o corpo de Decken caiu no chão, sem vida. Só então eles viram um machado estampado com rosas firmemente preso na parede do navio, atrás de onde Decken estava segundos antes. Do machado, uma chama azulada começou a se espalhar lentamente, queimando o holandês voador. Ao ver a cena, os piratas voadores fugiram do navio, chorando e lamentando a morte do capitão. Sabaody. No mesmo momento, o Thousand Sunny dos piratas do chapéu de palha finalmente chegou ao arquipélago de Sabaody como Blaze imaginou. Capítulo 233. Depois de algumas horas, o navio da marinha de Blaze emergiu do mar e atracou em Sabaody, perto do manguezal marcado com o número 52. Quando Blaze desceu do navio, seu haki percebeu a comoção. Até mesmo o navio atracado ao lado deles rapidamente deixou o porto como se fugisse de Sabaody. É ruim. Estamos todos em perigo. Precisamos deixar esse maldito lugar o mais rápido possível. O que aconteceu? O chapéu de palha Luffy deu um soco no rosto do dragão celestial. Kid e Law também estão lá. Os fuzileiros navais já cercaram a ilha. Aquele chapéu de palha bastardo? O que ele estava pensando? Foda-se a pior geração. O almirante da marinha virá. Vamos sair daqui. Ouvindo a conversa ao redor dele, Blaze sorriu. Parece que não estamos atrasados. Ele não quer perder a cena chique de Kizaru viajando em bala de canhão. Kuina Regis, vamos lá. Não podemos perder a emoção. Depois de informar o resto da unidade para ficar parado, eles correram em direção ao sulco 27, onde Kizaru pousaria. Kuina, o que há com o grupo pirata do seu amigo? Acho que eles não estão bem da cabeça. Tudo o que eles fazem é de abalar a terra. Regis reclamou. Ele não é meu amigo, mas meu rival. Kuina respondeu francamente. Seu rival? Aquele garoto? Regis zombou. Com sua força atual, duvido que aquele garoto sobreviveria a um único movimento. Conversando, eles chegaram ao sulco 27 e pousaram em um prédio que tinha uma boa vista de toda a área do porto. Naquele momento, um navio de guerra da marinha apareceu no horizonte, causando pânico. Ele disparou uma série de balas de canhão nos piratas que tentavam fugir de Sabaody. Olhando mais de perto, alguém encontraria uma pessoa em pé em cima da bala de canhão disparada. Que sincronia! Blaze observou a cena chique da chegada de Kizaru e comentou. Tenho que tentar isso quando tiver tempo livre. Atrás dele, Regis e Kuina também admitiram que é uma entrada clássica digna de elogios, mas ao ouvir as palavras de Blaze, eles reviraram os olhos. Bum! A bala de canhão cai no meio dos piratas, provocando uma explosão assustadora, matando 2 piratas. Enquanto a fumaça e a poeira se dissipavam, a figura de Kizaru foi revelada entre os piratas. Ao ver Kizaru, os piratas correram em todas as direções. Ó, aqui é Kizaru. Eu cheguei. Por favor, responda. Kizaru anunciou sua chegada através do preto Dendemushi em seu pulso, solicitando uma resposta. Ao ver essa cena, Regis deu uma reação exagerada ao dar uma palmada na cara. O que o almirante Kizaru está fazendo? Aquele preto Dendemushi é usado para bisbilhotar. Não é divertido assistir? Depois disso, os eventos se desenrolaram como aconteceram na série original. Sob o pretexto de encontrar Sentomaru, Kizaru disparou um raio laser em 2 piratas fracos, mas estranhamente errou e arrasou um manguezal marcado como 27. O almirante Kizaru está exibindo seu poder ou tentando destruir Sabaody? Não entendo o que ele está pensando. Regis reclamou. Em seguida, Kizaru encontrou Basil Hawkins e brincou com ele um pouco antes de perguntar a clássica frase. Você levou um chute na velocidade da luz? E desferiu um chute em alta velocidade. Olhe para ele, aproveitando o momento. Blaze riu alto, observando o olhar miserável de Kizaru e suas ações arrastadas. Regis e Kuina ficaram estupefatos com as ações do almirante Kizaru e mais ainda com a alegria de Blaze. O que aconteceu com Blaze-san? Como eles saberiam? É meio divertido assistir as cenas que você vê no anime se desenrolando na vida real. O que o senhor da guerra Bartolomeu Kuma está fazendo aqui? Não, não é ele. É um pacifista desenvolvido por Vegapunk? Regis notou uma máquina parecida com um Kuma lutando contra outro novato Urouge. Depois de mostrar seu poder de luz por um tempo, Kizaru derrotou os 4 supernovas, Hawkins, Urouge, Apo e X-Drake. Depois de contatar Sentomaru, ele decide ir atrás de Luffy. Bosque 12, depois de derrotar o pacifista com muita luta, Luffy e seu grupo estavam exaustos e sem força sobrando. Foi nesse momento que Sentomaru deu sua entrada com outro pacifista Peixe. Vocês têm coragem. Custa tanto quanto um navio de guerra inteiro para construir um pacifista. É uma verdadeira vergonha, PX. 4. Sob o comando de Sentomaru, Peixe atacou os chapéus de palha com uma grande explosão. Luffy sabia que eles não poderiam lutar em seu estado atual, então ele disse, vamos sair daqui. Não juntos, nos dividimos em grupos. Todos ficaram surpresos, pois era a primeira vez que Luffy recuava de uma luta, mas concordaram com a decisão.
Assim que eles escaparam em 3 direções diferentes, o grupo de Sanji foi bloqueado pelo PZ-1, o grupo de Luffy encontrou Sentomaru, e o grupo de Zoro encontrou o assustador, o almirante Kizaru. Um raio derrubou Zoro. Brook e Usopp tentam desesperadamente impedir Kizaru de matar Zoro, mas tudo é inútil, já que Kizaru é um usuário de logia. Enquanto isso, os pés de Kizaru se transformaram em luz dourada, mas ele demorou tanto para atacar que Blaze, que estava assistindo a luta, bocejou de tédio. Era como se o almirante estivesse esperando alguém parar seu ataque. Finalmente Hyleg apareceu num flash, interveio com o chute de Kizaru e desviou o feixe de luz. Vamos conhecer todo mundo. Dizendo isso, a figura de Blaze desapareceu e apareceu ao lado de Luffy, assustando-o. Io, Luffy, quanto tempo? Você tem um grupo adorável, mas parece que eles estão em uma situação ruim. Blaze conversou casualmente. Blaze U. Luffy ficou muito feliz em vê-lo, mas durou pouco. Ele colocou uma postura de luta e perguntou, você veio me pegar também? Com um tapa na testa, Blaze comentou, um fracote como você quer que eu vá e o prenda pessoalmente. Bufo, você deveria pelo menos ter a força de um Yonko para que eu possa agir pessoalmente. Ah, isso dói. Agarrando a testa, Luffy rolou no chão de dor. A aparição repentina de Blaze surpreendeu Kizaru e Hyleg, enquanto assustou o grupo do Chapéu de Palha ao ver o boné de Blaze. Outro fuzileiro, todos pensaram. Um problemático chegou. Hyleg estreitou os olhos. Ele é o vice-almirante Blaze. Robin descobriu sua identidade com um olhar enquanto trabalhava para Crocodile por algum tempo. Até Crocodile tinha muito medo desse homem. O quê? Ao ouvir o comentário de Robin, o resto deles reagiu, além de Zoro e Chopper. Claro, eles ouviram falar dele. O homem mais forte do mundo. Oh, Blaze, o que você está fazendo aqui? Kizaru o cumprimentou enquanto coçava a cabeça. Bem, eu estava um pouco entediado, então vim me juntar à diversão. Você pode deixar o grupo do Chapéu de Palha ir? Esse garoto Luffy eu vi crescer. Blaze falou, puxando Luffy do chão. Capítulo 234. O grupo do Chapéu de Palha percebeu que Blaze parecia conhecer Luffy, o que acalmou um pouco suas emoções sobre o encontro com o pacifista e o almirante da marinha. Esse bastardo, por que ele não me disse que conhecia um homem tão forte? Nami cerrou o punho com raiva. Todos que ele conheceu são mais assustadores que os anteriores. Vendo a situação, Hyleg deu um suspiro de alívio. Felizmente, ele não veio por Luffy. Com seus ossos velhos, parar Kizaru já é seu limite. Um haki tão autoritário. Hyleg pensou. Contra alguém como Blaze, ele não terá chance. O haki do outro lado é tão vasto quanto um oceano. Não me importo em deixá-los ir, já que é você quem está perguntando. Kizaru coçou o queixo. Mas como devemos responder aos dragões celestiais? Os fuzileiros navais não podem perder a face na frente deles. Ouvindo as palavras de Kizaru, Blaze estreitou os olhos. No momento seguinte, uma coerção aterrorizante cobriu todo o Sabalde, aterrorizando todos os seres vivos. A sensação palpitante apareceu e passou rapidamente, sendo que a maioria das pessoas ignorou como uma sensação de medo devido à chegada do almirante. Somente pessoas fortes como Kizaru e Hyleg sentiram a intimidação. Quem se importa com esses canalhas? Se eles tiverem algum escrúpulo, que venham até mim. Blaze respondeu. Kizaru não respondeu, pois sabia que era sensato não provocar Blaze. Almirante Kizaru, você consegue levantar a perna? Ele é meu rival, sabia? Kuina falou enquanto caminhava ao lado de Zoro. Ela irradiava uma aura de nitidez enquanto sua capa de fuzileiro ondulava sem vento algum. Oh, contra Almirante Kuina. Kizaru lentamente retirou sua perna e deu um passo para trás. Assustador. Por que tenho a sensação de estar sendo ameaçado? Acho que é apenas um equívoco da minha parte. Kizaru se impulsionou. Regis engoliu em seco sentindo a tensão no ar enquanto ele ficava como uma estátua atrás de Kuina, tentando não chamar atenção. Essa garota aprendeu todas as coisas ruins com Blaze-san. Kuina. Zoro lutou para se levantar, mas gemeu de dor e caiu para trás, tossindo sangue. Você parece fraco, Zoro. Kuina comentou enquanto Zoro cerrava o punho. Droga. Foi nesse momento que Peixe entrou em ação e abriu a boca para disparar um raio no grupo de Sanji. Como é uma máquina, não conseguiu acompanhar a situação. Oi máquina, pare o ataque. Blaze ordenou informalmente. Mas PX não ouviu seu comando e disparou o raio de luz. Franzindo a testa ligeiramente, Blaze casualmente socou o ar, mas sua ação de soco desencadeou um alto boom no ar. Então um poderoso projétil de ar, aceso em energia azul, foi liberado de seu punho em direção ao pacifista. Bang! Atingido pelo ataque de Blaze na cabeça, a cabeça de PX bateu no nada. Sem sua cabeça para fornecer comando, seu corpo inferior caiu no chão com um baque audível. Os chapéus de palha ficaram perplexos. É só isso. Blaze, por que você os destruiu? É muito caro construir um. Como vou responder aquele punk bastardo? Sentomaru gritou. Ele deveria ter me ouvido. Blaze falou como se não tivesse feito nada de errado. Isso é porque você não tem um chip de autoridade. Vegapunk deveria ter programado para ouvir meu comando. Blaze deu de ombros. Ok, pessoal, a festa acabou. Vão para casa, bebam um pouco de leite e descansem bem. Blaze abriu caminho pela multidão. Sentomaru, vamos lá, Kizaru achou problemático. Como vou responder aos nobres do mundo? Não é problema meu, deixe Sengoku-san lidar com isso. Depois disso, Kizaru partiu com Sentomaru e os fuzileiros navais sob seu comando. Kizaru no Ojiki, parece que não podemos completar a missão de hoje, comentou Sentomaru, carregando o enorme machado de 2 gumes, tão alto quanto ele. Bem, com Blaze se apresentando não posso fazer nada. Ele não é alguém com quem eu possa lutar ou argumentar. Kizaru respondeu casualmente como se não se importasse. Talvez por ter salvado Luffy e seu grupo, Blaze não viu Kuma chegando para salvar o dia. Blaze obrigado. Luffy agradeceu seriamente. Ele sabia que sem Blaze sua tripulação teria sido presa ou morta. Aceitando a gratidão de Luffy, Blaze divulgou o assunto importante.
Luffy, você sabia que Ace foi capturado pelos fuzileiros navais? Ele vai ser executado em breve. O quê? Luffy gritou, incapaz de acreditar. Ele ficou sem entender. Como isso é possível? Ace dos Punhos de Fogo foi capturado? O resto dos Chapéus de Palha ficam chocados com a notícia. Capturar Punho de Fogo Ace significa que eles estão comprando uma briga com Yonko Barba Branca. Robin analisou. Os fuzileiros não farão uma coisa tão absurda a menos que eles decidam lidar com Barba Branca. Sendo general engenhoso, Sengoku quer usar esta oportunidade para parar a era dos piratas e elevar o prestígio da marinha no novo mundo. Hyleg comentou. Como esperado do Rei das Trevas Hyleg. Blaze elogiou. Não posso me comparar a jovens como você. Hyleg balançou a cabeça e perguntou. A notícia é realmente verdadeira? Embora Barba Branca seja velho, não será fácil derrubá-lo sem o sacrifício de inúmeras vidas. Há uma chance de que os fuzileiros navais até falhem. É verdade. Acabei de obter informações de uma fonte confiável. Barba Negra derrotou Ace e o trocou pela posição de Shichibukai. Shaq surgiu de trás de um groove, admitindo. Em 1 ou 2 dias, a notícia será publicada no jornal. Luffy, que ficou em silêncio por algum tempo, cerrou os punhos e disse com firmeza. Pessoal, vou resgatar Ace. Eu sei que seu idiota diria isso, mas eu concordo com você nisso. Nami apoiou sua decisão. Não apenas ela, Zoro, Sanji, Usopp, Frank, Brook e Chopper, todos o apoiam. Eles seguem Luffy mesmo que seja uma jornada para o inferno. Obrigado a todos. Luffy sorriu e disse, vamos lá. Hahaha. Blaze riu como se não conseguisse se controlar. Um bando de pirralhos que não conseguiram nem derrotar uma máquina quer ir contra os fuzileiros. É tão engraçado. Você? Luffy cerrou o punho enquanto a raiva cobria seu rosto. Pode ser amargo ouvir isso, mas é a verdade. Com sua condição e força atuais, vocês não terão chance, acrescentou Hylieg. Como fuzileiro naval, eu te ajudei bastante, Luffy. E eu te encontrei um bom ajudante. Ele vai te contatar em 1 ou 2 dias. Blaze proferiu. Depois disso, você está por conta própria. Regis, Kuina, vamos. Dizendo isso, a figura de Blaze brilhou e desapareceu do local. Espero que da próxima vez que nos encontrarmos, você não esteja tão fraco. Zoro, Kuina falou friamente e saiu com Regis. Quartel-General da Marinha, Marineford. No gabinete do almirante da frota, Sengoku termina a ligação com um semblante irritado. Se não fosse por seu bom autocontrole, sua raiva teria destruído o escritório. Aquele pirralho do Blaze, ele vai ser a minha morte. Fazendo o que ele quer. Como vou responder ao governo mundial? Depois de estabilizar suas emoções, ele chamou Gorosei. Capítulo 235. Terminando a ligação com 5 anciãos, Sengoku suspirou e acariciou suas têmporas em aborrecimento. Felizmente, era um momento crucial para os fuzileiros navais, pois eles estavam se preparando para a guerra com Barba Branca. Ele podia sentir a tensão entre o governo mundial e Blaze. Não sei quando isso vai explodir. Depois de 1 minuto, Sengoku pegou seu Dendemushi e chamou Blaze. Olá, Sengoku-san. A voz de Blaze veio do outro lado da linha. Blaze, por que você impediu Kizaru de prender os chapéus de palha? Sengoku perguntou em voz baixa, sufocando sua raiva. Bem, Luffy é alguém que eu conheço. Não posso deixá-lo ser capturado, pelo menos pelo bem de Garp-san. Não o mencione, e eu sou o único que foi repreendido por suas ações. Sengoku rugiu e perguntou, o que aconteceu com Jinbe? Ele aceitou a invocação do Senhor da Guerra? Ele recusou. Ele recusou? Então por que você não o prendeu e o levou para Impel Down? Não me diga que você o deixou ir livre também? Sengoku perdeu a calma. Como eu poderia? Eu tentei capturá-lo, mas ele escapou. Como estávamos submersos, eu não pude usar minha força total. Blaze respondeu inocentemente. De você? Não brinque. Sengoku repreendeu e encerrou a ligação com um bilhete. Preciso ver você em Marineford em 1 hora. Katia, bar de roubo do Shaq. Algumas horas se passaram desde que Blaze e os fuzileiros navais partiram. Hyleg, Shaq e todos os piratas do Chapéu de Palha discutiram o próximo curso de ação. Luffy, você está louco? Você quer invadir Impel Down e salvar Ace? Nami falou em um tom irritado. Eles sabem sobre Impel Down, é uma prisão de segurança máxima para os criminosos e piratas mais perigosos. Ela fica debaixo d'água no meio do Cow Belt. Não recomendo. Hyleg balançou a cabeça. É arriscado, Monkey-chan. Shaq também desaconselhou essa ideia maluca. Então, o que eu devo fazer? Não posso ficar sentado sem fazer nada. Luffy cerrou o punho. Eu vou te ajudar. Naquele momento, uma voz viajou de fora. No segundo seguinte, Jinbe chegou antes de todos. Você é? Luffy perguntou com a cabeça inclinada. Você é um dos Shichibukai, Jinbe, certo? Sanji identificou o homem. Tirando Luffy e Zoro, todos o reconheceram. Você é o ajudante que Blaze me falou? Luffy perguntou. Sim, eu faria o que fosse preciso para salvar Ace e parar essa maldita guerra. Jinbe falou. Bom, Moby Dick. Marco, o que aconteceu? Barba Branca perguntou a Marco, que havia retornado de uma curta viagem. Após conhecer Shanks, Barba Branca sentiu uma má premonição. Ele imaginou que seria uma má ideia da parte dele enviar Ace sozinho atrás de Barba Negra, então ele pediu a Marco para trazer de volta aquele garoto Ace. Ao ver Marco voltar sem Ace, ele sabia que algo tinha acontecido. Pai, é terrível. Ace foi capturado pelos fuzileiros navais. Marco revelou com um semblante indecoroso. O quê? Todos, incluindo Barba Branca, ficaram chocados com a notícia. Não sei se é verdade ou não, comprei a notícia no mercado negro, pois não consegui encontrar Ace, mas encontrei algo suspeito. Uma grande parte dos fuzileiros navais está sendo chamada de volta ao quartel-general. Ace provavelmente será entregue aos fuzileiros navais por Teaz, analisou Barba Branca. Maldito seja aquele bastardo do Teaz, vou matá-lo quando vir. Os fuzileiros navais têm coragem.
Eles não sabem que suas ações significam guerra? Nenhuma das conversas caiu no ouvido de Barba Branca enquanto ele fumegava de raiva. Ao mesmo tempo, ele sabia que Sengoku planejava lidar com ele e sua família. Mas com sua atual condição de saúde, ele pode salvar Ace? Cerrando o punho, Barba Branca olhou para o vasto mar. Pai, se tudo for verdade, estamos sendo alvos. Marco estreitou os olhos. Naquele momento, um pirata Barba Branca saiu correndo de dentro do navio e disse: Pai, algo aconteceu. Recebi uma mensagem do navio de vigia de que alguém destruiu um navio da marinha perto do nosso território. Uma voz gritou da área de observação: Capitão Marco, alguém está se aproximando do nosso navio. Nada bom. É o demônio Escarlate Madara, que tem uma recompensa de 3,5 bilhões de berries. O quê? Os piratas do Barba Branca ficaram em alerta máximo. Madara? Por que ele veio aqui em tal hora? Marco perguntou. Embora não tenham conhecido o homem pessoalmente, seus vários feitos se espalham pelo mundo e falam dele. O mais recente foi que esse cara entrou no território da Big Mom, causou um grande alvoroço e atacou a Big Mom e seus filhos. A figura de Madara pairava no ar diante de Moby Dick. Diferentemente de seu eu usual, ele usava uma capa vermelha que tinha um símbolo Uchiha nas costas em vez de sua armadura. Enquanto o Sharingan de Madara fazia uma rápida varredura, os piratas do Barba Branca engoliram em seco sentindo sua aura poderosa. Onde quer que seus olhos passassem, todos sentiam o próprio deus da morte os encarando. A pressão é diferente do conquistador Haki. Gulalala. Você tem olhos lindos, garoto, mas não os exiba na minha frente. A figura monstruosa de Barba Branca apareceu na frente de todos. Garoto? Posso parecer jovem, mas sou ainda mais velho que você, Nelgat. Madara comentou casualmente com os braços cruzados sobre o peito. Barba Branca apertou os olhos enquanto a atmosfera mudava. Quanto a Madara, ele pairava no mesmo lugar com um ar de arrogância ao redor dele. Depois de um momento, Barba Branca riu novamente. Parece que você não veio para brigar. Naturalmente. Presumo que você tenha ouvido as notícias sobre Ace. Madara perguntou. Sim, respondeu Barba Branca. Então precisamos falar a sós. Após o sinal de Barba Branca, Marco e outros comandantes de divisão limparam os pequenos e deixaram o convés, deixando Madara e Barba Branca sozinhos para discutir. Diga-me seu propósito? Barba Branca perguntou diretamente, pois não tinha tempo a perder. Ele precisa salvar Ace. Eu vim aqui para buscar cooperação. E Blaze me pediu para dar isso a você. Dizendo isso, Madara jogou o frasco para Barba Branca. Blaze, vocês dois estão do mesmo lado. Gulalala. Que surpresa! Sentindo a energia familiar do frasco, Barba Branca sabia que era genuíno. Blaze disse que essa coisa pode restaurar seu físico ao seu auge e melhorar sua força. Vai durar um dia. Madara declarou enquanto bebia o vinho preparado para ele. Qual é o nosso acordo? Perguntou Barba Branca. Os fuzileiros navais planejam executar Ace em Marineford e você verá isso no jornal amanhã. Seu objetivo é Ace, o nosso são os fuzileiros navais. Aquele pirralho quer assumir os fuzileiros navais. Ele é louco. Até Barba Branca ficou surpreso, pois sabia o que isso significava. O governo mundial não vai permitir. Capítulo 236. Barba Branca decidiu cooperar com Blaze e Madara. Com a garantia de Blaze, ele está aliviado e confiante de que pode resgatar Ace e recuar sem perder muitas pessoas do seu lado. É melhor que você não revele nossa cooperação para a terceira pessoa, nem mesmo para seus filhos. Se os fuzileiros navais souberem do meu envolvimento, vai ficar complicado. Madara disse os fatos. Se eles encontrarem sua participação, a escalação dos fuzileiros navais não será apenas almirantes, Garp e Sengoku. O governo mundial participará e enviará seus melhores homens. Bom, boa cooperação. Barba Branca riu, satisfeito com o desenvolvimento. Quero ver o que ele muda depois de se tornar um almirante da frota. Barba Branca não tinha medo de ser enganado, pois conhecia bem a personalidade de Blaze. Como alguém que lutou com ele até quase a morte, ele confia em seu julgamento. Depois de discutir os detalhes de sua cooperação, Madara foi embora. Oi, Agi, por que ele veio aqui? Marco perguntou. Ele veio me avisar sobre Teat e os fuzileiros navais. Barba Branca mentiu. Teat? Oi, Agi, tem um mau pressentimento sobre tudo isso. Marco expressou seus pensamentos. Barba Branca também tem a mesma preocupação, mas não demonstrou isso em seu rosto. Já que os fuzileiros decidiram executar Ace publicamente, significa que eles sabem sobre Roger. E Teas que planejou tudo isso não pode ser subestimado. Ele é extremamente ambicioso. Qual é o seu propósito? Barba Branca não conseguia descobrir. Gulalala, não se preocupe. Eu sou Barba Branca. Comigo aqui, ninguém pode fazer nada à nossa família. Barba Branca exclamou em voz alta. Nós resgataremos Ace dos fuzileiros. Sim. Os piratas do Barba Branca rugiram confiantes. Marco, faça os preparativos e chame todo mundo. Barba Branca instruiu. No dia seguinte. O quê? Punho de Fogo Ace foi capturado e será executado publicamente em uma semana? Os fuzileiros navais estão loucos? Eles planejam lutar contra aquele monstro, o Barba Branca? A bomba se espalhou por todos os cantos do globo. Ela se espalhou como fogo. E é uma grande bomba que abalou o mundo. Todos sabiam o que isso significava guerra. As notícias adicionaram mais caos ao mundo já em chamas. Os jovens piratas que eram extremamente ambiciosos surgiram no novo mundo de olho no território de Barba Branca. Enquanto isso, os fuzileiros navais não se importavam com os piratas de pequeno porte. Eles chamaram a maioria de seus poderes para Marineford, deixando alguns para defender a base dos fuzileiros navais em todo o mundo. Conforme os dias passavam, o mundo inteiro estava em alta tensão. Todos os olhos voltados para o quartel-general da Marinha. Um pequeno erro pode destruir tudo. Faltando 2 dias para a execução. No topo da linha vermelha, Sengoku estava tendo uma reunião com os 5 anciões dentro da sala da autoridade. Como sempre, a sala era antiga, nobre e imponente.
Ela acentuava o poder. Após uma discussão, decidimos não deixar Blaise participar da guerra contra os piratas do Barba Branca. Certifique-se de que ele não esteja em Marineford durante a execução, disse Santo Saturno, curvado sobre sua bengala. O quê? Sem Blaise será difícil vencer a guerra. Pode haver inúmeras baixas, Sengoku declarou. Sim, mas não nos importamos com as baixas, apenas com o resultado. Você pode usar a criação de Vegapunk para suporte, disse São Pedro. Barba Branca é velho. De acordo com nossa inteligência, ele está doente com seu haki prestes a desaparecer. Os almirantes são mais do que suficientes para derrubá-lo, Santo Marte disse, com as mãos cruzadas atrás das costas. Sim, farei os preparativos suficientes e tentarei minimizar nossas perdas. Sengoku disse, preparando-se para sair. Você tem que vencer esta guerra, Sengoku. O mundo inteiro vai assistir. Não pode haver erro algum, disse Santo Varkuri. Sim, Sengoku disse e saiu. Só por precaução, deixe Kong de prontidão. Esse Blaise é extremamente perigoso, não podemos confiar nele. Santo nos Joro decidiu, apoiando-se em sua grande espada. Correto. Os outros concordaram. Faltando um dia para a execução de Ace, toda Marineford estava em alerta máximo. Depois de divulgar a execução de Ace no jornal, os 3 almirantes, as maiores potências militares do governo mundial, permaneceram no quartel-general. Quase 100.000 soldados de elite da marinha se reuniram no quartel-general, enquanto 50 navios da marinha estavam estacionados ao redor da ilha, com canhões alinhados ao longo da costa. Os senhores da Guerra do Mar, Kuma, Moria do Flamingo, Mihawk e Barba Negra chegaram ao quartel-general da marinha enquanto Jinbe e Hancock não aceitaram a convocação. Quanto a Hancock, embora ela tenha rejeitado a convocação, os fuzileiros não usaram força alguma. Eles ousariam? Afinal, Blaise está atrás dela. Por algum motivo ridículo, Barba Branca poderia atacar Impel Down. Sengoku ordenou que Blaise visitasse Impel Down e a protegesse por um dia. Em relação à ordem de Sengoku, Blaise não levantou nenhum tipo de objeção. Ele deixou Marineford com um sorriso no rosto. Droga, definitivamente é de propósito. O governo mundial é obscuro, mas eu não esperava que nem Sengoku-san o apoiaria. Regis perguntou, Blaise-san, por que você aceitou sem dizer uma palavra? Não importa, já que tudo está sob nosso controle, Blaise respondeu calmamente, olhando para Marineford que desaparecia. Ainda assim, Regis não falou nada enquanto Blaise gesticulava para que ele ficasse em silêncio. Eles chegaram ao Impel Down em poucas horas navegando pelo portão da justiça. Desta vez, eles são recebidos pelo vice-diretor Aniabal e pelo carcereiro-chefe Domino. Sengoku-san me disse que você ficaria aqui por 2 dias. Eu só posso arranjar um quarto pequeno e agradável para você. Quando eu me tornar guardião será diferente. O quarto separado arranjado por Aniabal é bom, então Blaise ficou satisfeito. Quanto a Regis, Kuina e outros em sua unidade, eles só podem ficar na nave. Aconteceu alguma coisa antes da minha chegada? Blaise perguntou. Sim, vice-almirante Blaise. Ontem 2 pessoas, Luffy e Jinbe, invadiram o Impel Down. Eles causaram um grande tumulto, mas o chefe Varden Magellan agiu pessoalmente e os capturou. Jinbe foi trancado no 6º andar enquanto Luffy do Chapéu de Palha foi detido no nível 5, Inferno Congelante. O carcereiro-chefe Domino explicou. Como eles invadiram o Impel Down? Blaise perguntou. Parece que Luffy entrou em Impel Down como na obra original. Eles entraram por uma abertura onde os gorilas azuis vão e caçam os reis do mar para sempre. Mas não conseguimos entender como eles conseguiram contornar os reis do mar do Cow Belt. Ideia interessante. Blaise riu. Com a ajuda de Jinbe e o planejamento de Hyleg, é possível. No final, tudo está indo na mesma direção. O destino é realmente misterioso e maravilhoso. Não me perturbe por coisas desnecessárias. Só me informe se algo fatal acontecer. Blaise ordenou. Sim, vice-almirante Blaise. A carcereira-chefe Domino se despediu. Capítulo 237. No dia seguinte, fora de Impel Down, uma frota de fuzileiros navais liderada pelo vice-almirante Onigumo, juntamente com outros 5 vice-almirantes, veio para levar Ace ao quartel-general, faltando apenas algumas horas para sua execução. Magellan pessoalmente escoltou Ace do 6º andar e o transferiu para Onigumo. Colocando-o sob sua custódia, Onigumo ordenou que os navios da marinha retornassem para Marineford. Poucos minutos depois de Magellan escoltar Ace do nível 6, o desaparecido Luffy apareceu na esperança de resgatar Ace, mas ficou decepcionado porque estava atrasado. Resgatando Jinbe e Crocodile, Luffy e seu grupo seguiram em direção ao topo. Ao mesmo tempo, uma revolta irrompeu no nível 2 graças a Bug e Mr. 3. Enquanto isso, um navio da marinha sem autorização entrou de repente em Impel Down. Barba Negra e sua tripulação chegaram usando o título de Senhor da Guerra. Com isso, tudo começou a progredir como transcorreu na obra original. Essa é realmente a Impel Down que foi dita como uma fortaleza infernal com defesas máximas? Há um caos completo acontecendo. Regis voltou e relatou a situação para Blaise. O grupo de Barba Negra entrou em Impel Down, mas eles foram envenenados por Magellan. Agora mesmo, Magellan está confrontando o grupo de Luffy no nível 1. Naquele momento, o carcereiro-chefe Domino veio. Com licença. Desculpe incomodá-lo, vice-almirante Blaise, mas a situação é crítica. Precisamos de sua ajuda para suprimir o tumulto. O que você quer que eu faça? Blaise perguntou de forma preguiçosa. O chefe Varden me informou que ele cuidará do grupo do Chapéu de Palha e pede que você guarde o nível 6, Inferno Eterno. Ele mantém prisioneiros insanamente poderosos que são grandes ameaças ao governo mundial. Se eles usarem essa revolta para escapar, isso levará a consequências sérias, disse Domino. Lembrando da próxima ação de Barba Negra e de algumas pessoas fortes detidas no nível 6, Blaise ficou interessado. Ultimamente, ele estava muito entediado esperando pela guerra do Summit. Nível 6. É uma boa ideia passar o tempo.
Regis, Kuina, vamos nos divertir. A preguiça desapareceu do rosto de Blaise. Domino mostrou uma expressão confusa. Criminosos de nível 6 são apenas passatempos para ele? Com Domino liderando o caminho, eles alcançaram o nível 4 através de um elevador. Nada bom. Barba Negra e seu grupo desapareceram. Como eles se recuperaram do veneno do chefe Varden? Preciso reportar. Não se preocupe com isso. Blaise acenou com a mão. Eles logo alcançaram o nível 5, Inferno Congelante. Eu gosto deste nível, é um pouco frio, não quente como os outros níveis. Vamos esperar aqui. É o único jeito de subir, certo? Blaise perguntou. Sim. O espaço do elevador foi destruído para impedir que os presos escapassem do nível 6. Ótimo. Kuina. Blaise gritou. Kuina acenou com a mão enquanto um trono de cristal se materializava. Blaise sentou-se na cadeira de cristal, esperando pelo grupo de Barba Negra e prisioneiros como Bullet, Redfield e outros prisioneiros fortes. Depois de alguns minutos, Barba Negra saiu do nível 6, Inferno Eterno Feliz, seguido por um bando bastante barulhento de pessoas sem lei. Mas ele ficou parado em seu lugar, vendo Blaise. Com uma expressão apática, Blaise se levantou da cadeira e esticou um pouco o ombro. Eu estava esperando por você, Barba Negra. Você demorou. Zerahara. Fiquei surpreso em vê-lo aqui, vice-almirante Blaise. Pensei que você seria a força principal para combater os piratas do Barba Branca. Barba Negra riu. Vislumbrando a falta de reação de Blaise, Barba Negra estreitou os olhos. Admito que você é ridiculamente forte, mas não pode derrotar todos nós. Naquele momento, muitas pessoas saíram do andar do nível 6. Além de famosos como Bullet, Redfield e Brindlewood, há alguns rostos familiares que Blaise capturou pessoalmente. Sobre o aviso de Barba Negra, Blaise riu. Volte para sua cela e tranque-se ou morra. E Barba Negra Teaz, você também escolhe uma boa cela para você e sua tripulação. Zerahara, parece que não podemos sair sem lutar. Todos, se quiserem sair, matem-no. Ele é forte, mas se trabalharmos juntos, podemos vencer. Barba Negra instigou a multidão. Mas ninguém tomou nenhuma atitude. Especialmente as pessoas que lutaram contra Blaise, elas até deram um passo para trás. Ao ver isso, o rosto de Barba Negra ficou feio. Assim que ele planejou pedir para sua equipe atacar junto, alguém se adiantou, Douglas Bullet. Zerahara, o herdeiro demônio está agindo. Isso me poupa o trabalho. Ouvi dizer que você é o homem mais forte do mundo. Depois da morte de Roger, até um jovem como você ganhou tal título. É ridículo. Eu treinei a vida toda para me tornar o mais forte. Depois que eu derrotar você, meu próximo alvo são os 4 imperadores. Bullet proferiu enquanto rasgava sua camisa de prisão, exibindo seu físico musculoso e definido. Seu corpo exalava uma aura de batalha monstruosa enquanto ele sorria e corria em direção a Blaise. Cobrindo seu braço com armamento haki, Bullet soltou uma risada enlouquecida. Deixe-me mostrar a força que eu alcancei depois de treinar meu haki e meu corpo por 20 anos. Aproximando-se de Blaise, ele deu um soco. Em resposta, Blaise simplesmente esticou sua mão esquerda. Bang! Um som estrondoso irrompeu com faixas de arcos de energia roxo escuro voando por toda parte. Mas o punho imbuído de haki de Bullet permaneceu a 2 polegadas da palma de Blaise sem fazer contato algum. Um escudo invisível de haki o deteve. Força impressionante. Você é capaz de treinar seu haki e corpo a esse nível em Impel Down. É louvável. Blaise elogiou, sentindo o haki intenso de Bullet. Está no nível de almirantes. Mas é isso. Cerrando o punho, Blaise socou. Bum! Uma força avassaladora atingiu Bullet no rosto. O ataque não fez contato, mas o fez voar para trás. Não é um haki, destruição interna, mas Blaise usou uma emissão concentrada de haki de seu punho. É semelhante a um ataque normal revestido de haki, mas sem fazer nenhum contato. Ele exibe seu bom controle de haki. Quanto a Bullet, sua figura derrubou alguns prisioneiros de nível 6 ao longo do caminho e colidiu com um dos prédios distantes. Capítulo 238. Com um rugido bestial, Bullet emergiu do prédio destruído. Você é forte, mas eu vou te derrotar. Ao mesmo tempo, Barba Negra gritou. Zelharra, se vocês querem sair deste lugar e viver, agora é a chance de mostrar suas habilidades. O movimento de Bullet e as palavras de Barba Negra agitaram os cerca de 100 prisioneiros de nível 6. Estando na prisão por um longo tempo, sem comida suficiente e passando por torturas cruéis, eles não estão no estado mais forte. É também por isso que eles hesitaram em lutar contra Blaise. Mas agora eles decidiram lutar, pois queriam ver o céu azul claro mais uma vez e provar o melhor vinho e as melhores mulheres. Vamos matá-lo. Já cansei de temer a força dele. Um pirata capturado por Blaise antes mostrou uma expressão demente e correu para frente. Hahaha, vou aproveitar para beber o sangue dele. Malditos guardas, eles me deixaram comer, mas não me deram água. Aquela garota parece boa. Ela é minha. Com risadas loucas e caras feias, os prisioneiros correram para frente. Ao ver a multidão louca, mesmo como carcereiro-chefe, Domino começou a suar. Ela sabia o quão loucos e fortes esses prisioneiros eram, diferentemente de outros níveis. Alguns dos comentários fizeram Kuina desembainhar sua espada. Ela emitia uma aura forte e intenção de matar. Regis estava atrás de Kuina com os braços cruzados e uma expressão animada, como se fosse assistir a uma boa peça. Bem, já que vocês querem lutar como um grupo, que assim seja. Não será legal se eu jogar limpo. Blaise sentou-se novamente na cadeira de cristal semelhante a um trono e comentou. Quando ele terminou sua frase, 2 figuras se materializaram do nada diante de todos que tinham aparência similar à de Blaise. A mudança repentina chocou a todos. É uma técnica nem que Blaise criou recentemente, clone 50-50. Blaise criou essa técnica com o Jutsu Clone das Sombras em mente.
Os dois clones têm consciências separadas com suas memórias intactas e retêm 50% de sua força. Não apenas Nen, eles possuem 50% de tudo, como Nen poderes de Akuma no Mi, força física e Haki. Essa técnica tem restrições e promessas severas. A mais significativa delas é que ele não pode usar nem durante o tempo em que os clones são chamados, nem mesmo uma técnica básica como 10. Mas isso não limitou sua força física, Haki e poderes de fruta do diabo. É a brecha e sua vantagem. Na verdade, ele queria criar um clone 100% de sua força, mas não conseguiu nem mesmo com os votos nem rigorosos. Ele não sabia o porquê. Depois que seu físico ultrapassou o limite da barra 100 e atingiu o nível meio-deus, seu Nen também passou por uma grande transformação. Agora, seu Nen é mais forte do que o pico de Meruem. Por que você se parece comigo? Perguntou o clone Blaze 1. Não, você se parece comigo. Você ousa se passar por mim? O clone Blaze 2 estreitou os olhos. Vocês dois, parem de discutir e cuidem dos oponentes diante de vocês. Blaze comandou e refletiu. Eles fazem isso toda vez, eu tenho que fazer algo a respeito. Isso prejudica minha imagem. Seus clones nem são poderosos, mas demoram um pouco para perceber que são clones. Parece que somos clones dele. Ambos os clones perceberam e voltaram sua atenção para os prisioneiros apressados. É raro ver pessoas correndo para a morte, comentou o clone 1 e apontou o dedo para os piratas, disparando um raio laser semelhante ao do Kizaru, mas mais mortal. Boom! Splash! A cabeça de um pirata explodiu como fogos de artifício, espalhando massa encefálica. Em um segundo, quase 10 prisioneiros perderam suas vidas de forma similar. É preciso mencionar que a maioria dos prisioneiros de nível 6 são mestres em Haki. Parece divertido. Deixe-me tentar também. O clone 2 seguiu o método do clone 1. Blaze colocou a mão na testa e balançou a cabeça olhando para o comportamento deles, que é completamente diferente do dele. Não tem jeito, eles têm o próprio pensamento. Quanto a como eles podem disparar raios semelhantes a Kizaru, é porque o Sol emite luz. Ele pode usar o poder da luz, mas não pode elementalizar como Kizaru. Em questão de segundos, o inferno congelante de nível 5 estava manchado com sangue e massa encefálica. Era um contraste marcante com a vizinhança branca. Além do grupo do Barba Negra, apenas algumas pessoas permaneceram vivas. Bullet, Wold, Redfield e mais 3 cujo nome Blaze não sabe. Barba Negra e sua tripulação ficaram paralisados no local com as costas encharcadas de suor. Num piscar de olhos, quase 100 pessoas foram mortas. Só agora eles perceberam que estão diante do homem mais forte do mundo. Mas o astuto Barba Negra não conseguiu esconder seu olhar ganancioso, ele começou a cobiçar a fruta do diabo de Blaze. Zelharra, tanto poder. É melhor que a fruta choque. Mas que fruta é essa? Eu nunca vi uma fruta tão poderosa mencionada na enciclopédia da fruta do diabo. Embora ganancioso, ele não atirou precipitadamente e decidiu esperar pela oportunidade. Se não for possível, é melhor seguir o plano e obter a fruta choque. Bullet, que se recuperou do último golpe, correu em direção a Blaze exalando uma aura de batalha assustadora, ignorando os 2 clones de Blaze e os prisioneiros que explodiam suas cabeças. Essa ação de ignorar enfureceu os clones. Afinal, eles têm vontade própria. Raios de energia negra brilhavam ao redor enquanto os clones se entreolhavam. Quando Bullet se aproximou de Blaze, ele cobriu seus braços com Haki pronto para atacar, mas os 2 Blaze apareceram do nada e socaram seu rosto ao mesmo tempo. O golpe foi rápido, preciso e decisivo, sem espaço para escapar ou bloquear. Você cometeu um erro ao mirar nele. Ele pode ser original, mas também nos chamamos Blaze. Raios negros saíram de suas mãos quando o ataque atingiu Bullet no rosto. Bang! O golpe autoritário derrubou Bullet e o jogou no chão, criando uma cratera enorme. Foi um nocaute de um golpe. Bullet perdeu a consciência com o rosto deformado. Capítulo 239. Olhando para o Bullet sem sentido cuja aura de vida está pendurada por um fio, todos os presentes engasgaram. É o herdeiro do demônio Bullet de quem eles estão falando. Eles sabiam o quão forte ele é. Embora estar em Impel Down o tenha deixado fisicamente fraco, não é o motivo de sua derrota. O oponente é ridiculamente forte. Um golpe derrubou Bullet. Entre os prisioneiros de nível 6 que escaparam, apenas Patrick Redfield e Birnd Wold permanecem de pé, além do grupo Barba Negra. Blaze olhou para Patrick Redfield e Birnd Wold. Ambos eram velhos com seus hakis severamente enfraquecidos de seu estado principal. Isso o fez perder o interesse. Mas Red não se intimidou com a demonstração de força de Blaze. Ele não sabe sobre o mundo atual, mas acredita em si mesmo e em sua força mais do que qualquer coisa. Depois de muito tempo, ele finalmente teve a oportunidade de deixar aquele lugar e não queria perdê-la. Pessoal, é hora de agirmos. Barba Negra comandou e sinalizou para Lafitte com os olhos. Lafitte entende o gesto do seu capitão, ele quer que ele crie uma abertura. Contra oponentes como Blaze, eles precisam atacá-lo com tudo o que tem e acabar com isso o mais rápido possível. Como o oponente é um usuário de Akuma no Mi, ele tem uma chance. Junto com os piratas Barba Negra, Red e Wold se juntaram ao ataque. Eles avançaram com a intenção de matar qualquer um em seu caminho. Os clones de Blaze se entreolharam com um leve sorriso no rosto e respiraram enquanto seus peitos se alargavam até o limite. Depois de um segundo, eles exalaram chamas branco-azuladas. Como eles fizeram isso juntos e intensificaram as chamas com Haki, a intensidade do ataque foi muito mais forte que a respiração de Kaido, pelo menos 5 vezes. O mar de chamas avançou. Todo o andar do nível -5. Inferno congelante se liquefez em segundos sob a temperatura extrema das chamas. Um ataque destrutivo em larga escala pegou todos desprevenidos. Afinal, os clones de Blaze estavam apenas brincando com raios laser e Haki desde o começo. A mudança repentina os deixou um tanto atordoados. Blaze-san, diga a eles para não irem ao mar. Caso contrário, junto com o Impel Down, afundaremos no fundo do mar. Regis aconselhou, temendo que o Impel Down queimasse até virar cinzas.
Por que você está me dizendo isso? Você sabe que eles têm personalidade própria, certo? Blaise deu de ombros. Ele não se importava com o Impel Down. Uma água do mar não é o suficiente para matá-lo. Wolf proteja-nos, gritou Barba Negra. San Juan Wolf, que estava escondido atrás de um prédio até agora, saiu após o comando de Barba Negra e os protegeu com seu corpo. Mas foi uma má ideia. Boom! As chamas de Fercoios colidiram contra o físico colossal de Wolf. Wolf protegeu o grupo de Barba Negra, mas seu corpo inteiro queimou em chamas branco-azuladas. Como as chamas de Blaise são super quentes, seu corpo gigante começa a queimar e emite um cheiro de assado. Parece que Wolf não conhecia o armamento Haki, já que ele não cobriu seu corpo com Haki. Quente, 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 eu não consegui apagar as chamas. Ah! Wolf gritou, rolando no chão de dor. Suas ações fizeram o próprio Impel Down tremer. Capitão, faça alguma coisa ou ele vai morrer, disse Lafitte. Vórtice escuro. Barba Negra gritou enquanto massa negra se naturalizava dele e cobria suas mãos. Quando ele tocou o corpo de Wolf, as chamas de Blaise foram engolidas. Embora as chamas tenham sido sugadas, não ajudou muito, pois o corpo de Wolf foi fortemente queimado. Este último perdeu a consciência, mal conseguindo se segurar na vida, graças à linhagem gigante. Zerhaha, está funcionando. Agora, não preciso mais temer as chamas dele. Barba Negra refletiu e disse em voz alta, temos uma chance. Suas palavras fizeram seus olhos brilharem. É também por isso que eles se juntaram aos piratas do Barba Negra. Eles querem subverter este mundo. Para isso, eles precisam de poder. Nenhum deles se importava com Wolf, que salvou suas vidas. Apenas um olhar de relance é o limite do relacionamento deles. Parece que fiz a aposta certa. Cheryl comentou, fumando um charuto. Oi, vocês dois, hein? O que aconteceu com Birnwold? Barba Negra pausou seu pedido, notando que Wold estava faltando. Ele escapou? Ele foi queimado até virar cinzas, Red respondeu. Ao contrário do grupo Barba Negra que se defendeu das chamas com o corpo de San Juan Wolf, Redfield e Wold não tinham esse luxo. Eles usaram seu Haki para bloquear as chamas. Pena, o Haki do mundo está consideravelmente enfraquecido. Então as chamas de Blaise o carbonizaram enquanto suas cinzas se fundiram no mundo. Naquele momento, Quina lembrou. Blaise-san, estamos ficando atrasados. Sim. Temos uma guerra para assistir. Não podemos perder o tempo. Blaise se levantou do assento e deu um passo à frente. Espera, não nos chame para sair. Pelo menos, deixe-nos acabar com eles. Os dois clones de Blaise gritaram, tentando parar a ação de Blaise como se soubessem o que ele iria fazer. Vocês estão desperdiçando muito do meu tempo. Blaise acenou com a mão enquanto seus clones desapareciam em partículas nem retornavam para ele. Olhando para o velho Red que tinha um comportamento cavalheiro, Blaise riu. Patrick Redfield, ouvi dizer que você é um pirata poderoso, comparável a Roger e Barba Branca. Você é bom, mas seu Haki me decepciona. Mesmo na velhice, depois de ter ficado significativamente enfraquecido pela senescência, ele conseguiu resistir ao ataque. É notável. Não há nada que possa ser feito sobre isso. Eu envelheço e fico velho com o tempo. Mas estou surpreso que alguém tão jovem quanto você se lembre de mim. Red estava genuinamente surpreso. Ok, vamos começar. Vocês estão prontos? Blaise estalou os dedos. A carcereira-chefe Domino piscou os olhos. O tempo desacelerou em seus olhos enquanto a figura de Blaise desaparecia em vapor e ele reaparecia diante de Red e socava com seu punho imbuído de armamento Haki, fluindo Sakura. Red foi capaz de reagir a uma velocidade extrema e usou suas mãos para bloquear, mas foi em vão. Boom! Seu corpo colidiu contra a parede de Impel Down, sem saber da vida e da morte. No mesmo momento, a figura de Blaise apareceu diante de Burgess. Ele acenou com a mão esquerda como um tapa, mas um Haki autoritário fluiu de sua mão e golpeou a cabeça de Burgess em névoa vermelha. A outra mão de Blaise disparou raios laser que abriram um buraco no peito de Avalo Pizarro, Doc e Vasco Shot. Depois disso, a figura de Blaise apareceu diante de Lafitte e o socou no estômago enquanto uma espada de fogo se materializava em sua outra mão. Com um golpe, a cabeça e a meia espada de Cheryl voaram no ar. Diferentemente dos outros, Cheryl reagiu e defendeu o golpe com sua espada, mas não adiantou. Blaise então cuidou de Van Augur e Catarina Devon com uma flecha Haki que perfurou suas cabeças. O tempo começou a fluir normalmente enquanto as imagens posteriores do corpo de Blaise começaram a desaparecer enquanto seu verdadeiro corpo aparecia na frente de Barba Negra Teaz. No mesmo momento, o corpo sem cabeça de Burgess balançou para a esquerda e para a direita antes de cair no chão. Avalo Pizarro, Doc e Vasco Shot tiveram um buraco na região do peito com o coração destruído. Eles também caíram no chão com um baque audível. Os joelhos de Lafitte atingiram o chão enquanto sua mão agarrava seu estômago com uma dor excruciante. Ele estava em um estado semiconsciente, lutando arduamente para respirar. A cabeça decepada de Cheryl piscou os olhos em confusão ao ver seu corpo sem cabeça cair no chão enquanto sua aura de vida desaparecia. Os corpos de Catarina Devon e Van Augur atingiram o chão com um buraco na cabeça, sem vida. Vê-seu, monstro! Barba Negra gaguejou, tentando compreender o que tinha acabado de acontecer diante de seus olhos. Capítulo 240. Que porra! Regis xingou internamente, testemunhando a força esmagadora. Quão forte é Blaise-san? Existe alguém no mundo que pode ser seu oponente? O que aconteceu? Domino estava com a boca aberta em choque. Até Quina, que conhecia Blaise há muito tempo, ficou atordoada. Com um físico de nível meio-deus e atributo Haki de 100, Blaise é praticamente invencível e inigualável no mundo de One Piece. Barba Negra.
Blaise o chamou em tom baixo, tirando-o do estado de choque. Yami no Mi é uma fruta do diabo forte, mas se você pensou que ela iria ajudá-lo a conquistar o mundo, você está completamente enganado. Ouvindo as palavras, Barba Negra cerrou a mão. Esse monstro, ele até sabia sobre minha fruta. Eu tenho que correr o risco ou ele vai me matar como os outros. Água escura, massa negra cobriu a mão de Barba Negra. Com o pensamento, ela se estendeu em direção a Blaise enquanto o poder da gravidade se ativava e tentava puxá-lo. Mas o poder da gravidade falhou em puxar Blaise. Isso surpreendeu Barba Negra. O quê? Por que não está funcionando? Sua mão coberta de energia negra se esticou tentando agarrar Blaise, mas não pegou nada quando a figura de Blaise apareceu atrás de Barba Negra. Você me decepcionou, Barba Negra. O corpo de Blaise explodiu com chamas ferozes que lançaram Barba Negra para longe, com todo o seu corpo queimado em chamas branco-azuladas. Assim que o corpo de Barba Negra pegou fogo, o poder das trevas surgiu por conta própria e cobriu todo o seu corpo, devorando as chamas de Blaise. Isso salvou Barba Negra de virar cinzas. Ainda assim, a região da pele de Barba Negra estava chamuscada com sangue escorrendo de múltiplas rachaduras que se espalhavam por sua pele. A outra parte rolou no chão de dor. Quente, quente, quente. Antes que ele pudesse se recuperar da dor e se levantar, um pé com força avassaladora o pressionou contra o chão, sem chance de se levantar. Barba Negra lutou desesperadamente, agarrou a perna de Blaise e ativou seu poder de Akuma no Mi, mas para sua consternação, nada aconteceu. Por quê? Por quê? Por que ele é tão forte? Barba Negra se recusou a aceitar esse destino. Ele, Barba Negra, nasceu para conquistar este mar. Depois de tantos anos de espera, ele finalmente conseguiu o fruto negro e planejou sua ascensão ao topo. Mas tudo desmoronou por causa desse homem. No final, ele foi amarrado ao chão pelo pé de outra pessoa. Esse tipo de humilhação, eu não vou aceitar. Barba Negra rugiu enquanto flashes negros de relâmpagos brilhavam sobre ele. Quando sua vida está no fim e todas as portas fechadas, ele desperta o haki de seu conquistador. Isso não surpreendeu Blaise, mas o outro grupo explodiu com força repentina e quase conseguiu escapar de suas garras. Conforme Blaise adicionava força aos seus pés, o chão do inferno congelante se expandia com rachaduras. Quanto à Barba Negra, ele sentiu algum tipo de força majestosa fechar seu haki. Conforme sua aura e força desapareciam, ele não tinha mais opção. Então Barba Negra parou sua luta desesperada e olhou Blaise nos olhos com ódio e falta de vontade. Seus olhos irradiavam com a intenção de matar. Gostei desse olhar. Blaise comentou e exerceu poder em seu pé. Pou, splat. A cabeça de Barba Negra foi esmagada em pasta de carne enquanto o haki invisível cobria Blaise, impedindo que respingos de sangue sujassem suas roupas. Vamos, temos uma guerra para participar. Blaise saiu com Kuina e Regis. Quanto a Domino, ela ficou parada olhando fixamente para o inferno congelante manchado de sangue. Marineford. Uma atmosfera tensa de guerra envolveu toda a ilha. Os fuzileiros navais sabem que a batalha com os piratas do Barba Branca está chegando. Repórteres e cinegrafistas do mundo todo compareceram para assistir a transmissão ao vivo em Sabaldi e dar as notícias ao redor do mundo. 50 navios de guerra da marinha estavam dispostos ao redor da baía em forma de crescente, enquanto inúmeros canhões pesados estavam alinhados na costa. A tensão continuou a aumentar em Marineford enquanto navios de vigia enviados pelos fuzileiros navais eram destruídos por Barba Branca. Depois disso, não houve mais relatos sobre piratas Barba Branca. Um número impressionante de 100.000 soldados de elite da marinha esperava pela chegada dos piratas do Barba Branca enquanto John Gain despertava seu espírito de luta. Não importa o que aconteça, vai durar apenas 3 horas. Então, tudo acaba. Oi! Os soldados da marinha rugiram, cada um deles segurando uma arma, espada ou arma de sua escolha. Além de Jimbe e Barba Negra, os senhores da Guerra do Mar restantes, Kuma, Moria, Doflamingo, Mihawk e Boa Hancock, estavam na vanguarda. Observando essas forças estão a maior força militar da marinha, os 3 almirantes, Kizaru, Akainu e Aokiji. Apenas a aura dos almirantes intimidava inúmeros soldados da marinha. Olhando para as forças da marinha, as pessoas ao redor do mundo se perguntavam se Barba Branca viria ao resgate. Afinal, ele é velho. Faltando 3 horas para a contagem regressiva da execução, Porgas de Ace foi levado ao tribunal. Seguindo, o almirante da frota Sengoku foi até o local da execução e ficou ao lado do Ace ajoelhado. Deme o Dendemushi, Sengoku pediu ao soldado. Sim, senhor. Um soldado da marinha entregou o Dendemushi. Tenho algo para contar a todos vocês. A voz firme de Sengoku ressoou por todo o Marineford. É sobre a identidade de Porgas de Ace e o significado da execução. Todos ouviam atentamente, mas havia um toque de dúvida em seus rostos. Ace, diga a eles o nome do seu pai. Sengoku falou em tom grave. Meu pai é Barba Branca. Ace respondeu com uma voz firme. Não. Sengoku negou. Sim, ele é. Barba Branca é meu único pai. Ace gritou. Então, sob os olhos incríveis de todos, Sengoku contou um passado há muito perdido. Seu pai é o rei dos piratas, Roger. Sengoku finalmente revelou. Assim que ele proferiu palavras, o Marineford e o mundo inteiro assistindo à transmissão caíram em um silêncio estranho. Depois de um momento todos reagiram. Punho de Fogo Ace, é filho de Roger. Esta é uma grande notícia. A linhagem do rei dos piratas? Ela ainda existe. Todos ficaram tão chocados com a notícia que exclamaram um por um, com um olhar de horror em seus rostos. Alguns ficaram parados com um olhar inacreditável. Ace. Garp cobriu a cabeça com uma mão enquanto seus olhos estavam cheios de arrependimento. Com sua habilidade e linhagem, você tem o potencial de se tornar o próximo rei. É por isso que é um grande negócio executá-lo aqui hoje. Mesmo que isso signifique arriscar uma guerra total com Barba Branca.
Sengoku gritou firmemente enquanto 100.000 fuzileiros navais rugiam ao ouvir seu discurso apaixonado. Naquele momento, um oficial da marinha se aproximou e relatou a Sengoku: Almirante da frota Sengoku, tenho algo a relatar. O portão da justiça abriu sem ordem de ninguém. Não conseguimos contatar ninguém na sala de controle. O quê? O rosto de Sengoku escureceu. Enquanto isso, o soldado da marinha em observação gritou ao ver várias sombras negras de navios à distância. Eles estão aqui. Ao ouvir seu grito, o alarme soou em Marineford. Eles apareceram de repente. De onde eles vieram? Sengoku franziu a testa, falhando em localizar Moby Dick. Onde está Barba Branca? Naquele momento, para surpresa de todos, Moby Dick e outros 3 navios do Barba Branca emergiram do fundo do mar, aparecendo no centro da baía de Marineford.